Quanto é que custa uma hora sua? Essa é a pergunta que eu quero iniciar o nosso episódio de hoje e entender. Quanto custa uma hora do seu serviço de marketing? Se você conseguiu me dar um número na hora, eu tenho uma má notícia para você. É bem provável que você esteja preso numa armadilha que vai limitar o seu faturamento para sempre. E hoje eu quero te tirar dela. Você está ouvindo a Bíblia do Profissional de Marketing, um lugar onde a gente conversa sobre como sair da posição de operador e assumir a posição do dono do próprio negócio. Quem me acompanha já sabe, mas para quem está chegando aqui agora pela primeira vez, meu nome é Vander Júnior. Eu vivo de marketing e toco negócios nesse mercado desde 2019. Não caí de paraquedas. Eu vim lá de baixo, do profissional que trocava tempo por dinheiro, que vivia no sufoco. Fui apanhando e foi apanhando que eu aprendi o que eu trago hoje aqui para o seu episódio, para esse podcast. Direto ao ponto, do jeito que funciona na vida real. E você já conhece a regra da casa. Aqui não tem passo a passo de execução. Não é sobre ferramenta, é sobre negócio. Sobre por que você é bom no que faz e mesmo assim o dinheiro não sobra. Hoje o assunto é oferta. Mais especificamente, o jeito errado de cobrar e como isso mantém você apertado ou mantém você num teto de faturamento. Beleza? Vamos primeiro ao problema. Né? A maioria dos profissionais de marketing cobra por tempo. Pode ser por hora, pode ser por mês, pode ser um pacote mensal, fixo. Mas no fundo, a conta que você faz na sua cabeça é sempre a mesma. Quanto de trabalho isso vai me dar e quanto eu vou cobrar por esse trabalho. E aqui você já tem um problema. Você pode já ter pescado aí, tá? Você amarrou o seu faturamento no seu esforço. E o esforço tem um teto. O dia tem 24 horas para você e para todo mundo. Você só consegue trabalhar determinada quantidade de horas. Então, se o seu dinheiro vem das suas horas, existe um número máximo que você pode ganhar. E você provavelmente está batendo nesse teto. E é por isso que você está exausto e o faturamento não sobe. Você não tem mais horas para vender. Vender tempo é o modelo de quem pensa como funcionário. Funcionário troca a hora por salário. Se você cobra por hora, você só recriou um emprego. Só que sem carteira assinada, sem benefício e sem ninguém te protegendo. O dono de negócio não vende tempo. O dono vende resultado. E aqui é o que muda tudo. O cliente, ele não quer as suas horas. Ele nunca quis suas horas. Ele não perde uma noite de sono perguntando: será se o meu gestor de tráfego trabalhou 40 horas este mês? Ele não pensa isso. O que tira o sono dele é o problema que ele tem. É a agenda vazia, é o estoque parado, é o telefone que parou de tocar, o WhatsApp que parou de chamar leads ali, o concorrente dele que está crescendo mais rápido. Isso é o que tira o sono dele, o problema que ele enfrenta. E ele quer esse problema resolvido. E ele vai pagar muito mais pela solução desse problema do que pelo tempo que você gasta para entregar essa solução. Vou te dar um exemplo que vai ficar ainda mais claro tudo isso. Um encanador é chamado para consertar um vazamento, por exemplo. Ele olha, dá uma martelada num cano e resolve em 5 minutos e ele cobra R$ 500. E aí o cliente reclama: pô, R$ 500 por 5 minutos de trabalho? E o encanador responde: a martelada custa R$ 5. Saber onde eu vou bater o martelo, que custa 495. Você já deve ter ouvido essa analogia, essa história de alguma outra forma. Mas essa é a diferença entre vender tempo e vender resultado. O cliente, ele não estava pagando por 5 minutos, ele estava pagando os 20 anos de experiência que fizeram aqueles 5 minutos resolverem o problema que ele tinha. E você também tem essa experiência, só que você insiste em cobrar pelos 5 minutos. E ainda pede desculpa pelo preço, tem vergonha de falar quanto cobra. E aí bate a dúvida: pô, Wander, mas como que eu vou cobrar por resultado num serviço de marketing? Não é prometer um número mágico, tá? E esse é um ponto que vocês têm que tomar muito cuidado. Você não tem controle do número. Por exemplo, vou prometer venda para o meu cliente. Você não controla a venda, você não controla a mente do cliente, você não controla o processo comercial, tá? Mas o ponto aqui é sobre ancorar o seu preço no valor que você gera, no resultado que você gera e não no tempo que você gasta para gerar esse resultado. Pensa comigo, se você ajuda uma clínica a faturar R$ 30 mil a mais por mês,
tá? Quanto é que vale seu trabalho? Cobrar 1.500 por isso é quase uma ofensa, cara. Você está entregando uma máquina de 30 mil reais por mês e está cobrando o preço de um servicinho qualquer. E o erro está na referência. Você calcula o seu preço olhando para dentro, olhando para o seu custo, olhando para o seu tempo, olhando para o que a concorrência está cobrando. E isso é errado. O certo é você calcular o preço olhando para fora, olhando para o resultado. Cara, qual que é o tamanho do resultado que aquilo gera na vida do cliente? E é aqui que você vai ancorar o seu preço. Quando você muda essa referência, o preço vai mudar junto. E mais importante, a conversa vai mudar. Você vai parar de discutir, tá caro, e vai começar a discutir quanto é que isso vale para você, tá? Enquanto você vender preço, sempre vai ter alguém mais barato. Quando você vende valor, a comparação vai parar de existir. Então, para a gente fechar, o que você precisa levar de hoje? Você vai pegar o seu serviço e você vai parar de olhar para quanto tempo ele te dá de trabalho. E você vai começar a olhar para quanto ele muda a vida financeira do cliente, para quanto de resultado ele vai agregar na vida do cliente. Aqui eu falei financeiro, mas, cara, talvez o que você vende vai economizar tempo do seu cliente, não necessariamente tem relação com dinheiro, tá? Mas o quanto que o resultado do que você faz muda a vida do seu cliente. E quanto é que isso vale? Depois você vai ancorar o seu preço nesse resultado e não no seu esforço ou no que o seu concorrente está cobrando. O seu trabalho não vale o tempo que ele consome, ele vale o problema que ele resolve. E outra coisa que você vai fazer aqui é treinar. Treinar para falar seu preço. Treinar para falar o preço sem gaguejar, sem pedir desculpa. Isso é a coisa que eu mais vejo, tá? Na hora que eu vou analisar alguma call de venda de algum aluno, algo do tipo, na hora que o cliente fala, beleza, e quanto é que vai custar? Cara, dá para perceber que o profissional tá suando. Dá para perceber que ele treme. Dá para perceber que ele gagueja. Ou aquele cara que pede desculpa. É tipo assim, ao invés de você virar pro cliente e falar, ó, são 10 mil reais, e calar a boca, você fala, são 10 mil reais, mas olha, eu posso parcelar, eu posso passar no cartão, eu faço boletos para você, ó, são 10 mil, mas hoje, pra gente fechar, eu faço 7. Cara, não é assim, não é dessa forma, tá? Então você vai treinar para falar o seu preço. Porque se você hesitar em um segundo, o cliente sente. Ele sabe que você não vale aquilo que você está pedindo, ele sabe que você tremeu, ele sabe que você tem medo de cobrar. E principalmente, ele sabe que você não acredita que aquilo ali vale. E se você não acredita que o seu trabalho vale 5 mil reais, você nunca vai conseguir vender ele por 5 mil reais, tá? E ninguém vai acreditar em você se você mesmo não acreditar. Costumo dizer para os meus alunos que confiança tem cheiro. Então, o cliente sabe quando você é confiante naquilo que você está propondo, naquele valor que você está falando, na solução que você se propõe a fazer. Ele sente isso. E se você não tem essa confiança, o seu cliente sente, tá? O seu cliente sente o cheiro. Vender tempo tem teto. Vender resultado não tem teto. E esse é o ponto chave aqui desse episódio. Essa é a única mudança que vai separar um prestador de serviço que vive no sufoco de um empresário de verdade. Você não precisa trabalhar mais horas, você precisa parar de cobrar por hora. É diferente. E olha, o que eu passei aqui é só a pontinha do iceberg. Esse assunto de oferta, precificação, ancoragem, como montar um pacote que o cliente não consegue comparar, tá tudo destrinchado no conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição. Ele se chama A Bíblia do Profissional de Marketing. É um livro que eu escrevi e você pode acessar ele. Se você quer parar de ser barato de uma vez, é ali que está o caminho completo. Deixei o link na descrição desse episódio. Deixei também o meu Instagram, é lá que eu solto conteúdos como esse todos os dias. Só chegar junto e a gente vai compartilhar e vai conversar, vai ser uma coisa bem bacana. Me segue lá no Instagram, me manda um direct, fala que veio aqui do podcast. Semana que vem a gente continua. E não esquece, se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar ganhando o que sempre ganhou. Até o próximo episódio e tchau!